Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vai ser um vlog aconchegante, um vlog bem slow, porque férias, né? E esse vai ser o primeiro vídeo de leituras das férias. E eu vou começar com Graciliano Ramos, que é Angústia. É uma releitura. Finalmente estou revisitando essa história, que é uma história muito boa. Para quem não conhece, Angústia vai ser narrada em primeira pessoa e vai contar a história do Luiz da Silva, que é um aristocrata decadente, na falência, e vai falando ali, esse livro, primeiro de tudo, ele começa em medias res, ou seja, isso foi um termo latino para definir que ele começa meio que do final para o começo. Por isso que as coisas podem ficar muito confusas. E além dele ter sido escrito, né, do final para o começo, ele é um livro circular, tudo vai começar a fazer sentido do meio para o final, do que está acontecendo mais ou menos, mas você já pega nas primeiras páginas, é porque a narração do Luiz da Silva é uma narração muito intrincada, porque não é só uma linha temporal, ele vai ter várias linhas temporais, ele vai revisitar o passado, ter flashbacks muito específicos, contando da infância, de alguma coisa assim, mistura também a imaginação dele com que algumas coisas estão acontecendo. Tem até uma cena que fica extremamente claro isso, que é uma dessas aqui que eu marquei, depois a gente pode comentar mais pra frente. Além disso tudo, ele vai estar narrando também o momento presente, e no momento presente também ele faz digressões. Sabe como a gente não está focando direito na conversa e a gente tá reparando em qualquer outra coisa, menos no que a pessoa tá falando? Então, o Luiz também faz isso em várias coisas, em vários momentos aqui do livro. Então vai ser uma narração que é muito picotadinha e é quase um quebra-cabeça ali, mas conforme você vai avançando na leitura, as coisas vão ficando mais claras e mais fáceis de ir pegando o estilo do autor e a forma como o protagonista se coloca ali na história. É uma história trágica, claro, não é uma história feliz. E Graciliano, um detalhe sobre este livro é que ele estava preso quando ele escreveu. Estava preso durante o governo de Getúlio Vargas. No entanto, que esse livro foi publicado com a ajuda dos amigos do Graciliano, e um deles é José Lins do Rego, que também é um grande nome ali da escola modernista, um dos grandes escritores também da literatura brasileira, junto com Raquel de Queiroz, Érico Veríssimo. Então, assim, só nomes de peso. Enfim, gente, é essa história que a gente vai acompanhar, que vocês vão me acompanhar na leitura, e eu vou falando sobre os detalhes da história, o que eu tô achando, como qualquer outro vlog de leitura. Mas também vou falar um pouquinho sobre a estrutura narrativa, algumas pesquisas que eu vou fazer, porque vai ter resenha dele no canal, então eu espero que vocês gostem. E outra coisa que eu queria falar, além do livro que eu vou ler, são dois livros que eu ganhei de presente, eu queria mostrar pra vocês. Estudos de poesia e prosa helenística. Eu estou muito ansiosa para ler esse livro, não vejo a hora de começar. É que assim, na verdade é um livro que foi organizado por 3 autores, que é o Fernando Rodrigues Júnior, Breno Battistin Sebastiani e Bárbara da Costa Silva. É uma reunião de alguns ensaios acadêmicos sobre a área de poesia e prosa helenística, ou seja, da Grécia Antiga. E isso é de um período bem específico, que depois, quando eu for ler esse livro, se vocês tiverem alguma curiosidade, quiserem que eu traga ele para o canal, eu trago também, pra gente conversar sobre. Enfim, são ensaios de pesquisadores, de acadêmicos diferentes. Um desses ensaios está em inglês, 4 estão em português e 1 está em francês. Esses que não estão com tradução é porque eles não foram, obviamente, traduzidos, alguém não pesquisou esses ensaios para traduzir pra gente. Mas enfim, a gente vai dando um jeito de ler, menos o francês. O francês eu ainda vou demorar muito ainda para ler, sem pressa. E tem temas bem interessantes que eu achei. Deixa eu tirar esse marcador daqui. Um desses temas é sobre
Dogmatismo Filosófico e Tirania em Cícero, Reflexões sobre a Política e Filosofia em Textos de 45 a.C. Esse é um dos textos que eu quero ler o quanto antes. Eu achei muito interessante, do pesquisador Sidney Calheiros de Lima. O segundo livro é Viagem de um Alemão à Itália, do Carl Philipp Moritz, não sei pronunciar o último nome, mas enfim. E pelo que eu entendi folheando ele, pelo pouquíssimo de conhecimento sobre o livro que eu tenho, é meio que um livro de viagens e é um diário. E tem vários temas, sabe? Tem aqui contrastes entre a cultura alemã e a cultura italiana, entre a língua, comparando a cultura, pelo que eu entendi. Vai ser um livro de viagens, sei lá, pra mim ficou muito à la Almeida Garrett, Viagens à Minha Terra. Bom, de livros que eu ganhei foram esses dois que minha amiga me deu e que vão entrar na estante agora para nossa família de livrinhos. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o meu caderno de leituras. Eu vou mostrando algumas imagens de como ele tá agora. Que eu transformei ele em uma coisa muito mais otimizada e uma coisa muito mais minha mesmo, e não um template que eu vi na internet e coloquei. Eu tô colocando tudo em blocos mesmo, anotando do jeito que condiz comigo, ou seja, é basicamente uma bagunça que ele tá, mas é uma bagunça com sentido. Que eu tô separando, né, tipo, o nome do livro, o ano de publicação, mais algumas informações interessantes sobre ele, e aí eu vou começando anotando um monte de coisas sobre o livro, fazendo sinopse, puxando flechas sobre algumas informações, curiosidades, colocando meus pensamentos sobre o texto que eu tô lendo. E aí, no caso, o que eu mostrei pra vocês é um trecho de Angústia, do Graciliano Ramos, que ali tá separadinho. Então, eu vou ler um pouquinho o livro, eu vou falar com vocês sobre o que eu tô achando da leitura. É claro que eu já adianto que a Graciliano é um dos meus autores favoritos, então assim, eu estou amando. E é muito distoante, por exemplo, de São Bernardo, que é um dos meus favoritos do Graciliano. São Bernardo. Eu não li Vidas Secas ainda. Enfim, São Bernardo é um livro que, assim, é o meu favorito. E pra mim, Angústia é muito bom, porém ele destoa muito do que eu achava que era o estilo do autor. Então, o Graciliano, ele se mostra muito mais maleável ali na forma de escrita dele. Eu acho que São Bernardo... Caetés é a primeira publicação dele, São Bernardo tá ali num dos primeiros, se eu não me engano. Aí tá no meio, entre os primeiros, né? E Angústia, como eu falei pra vocês, ele foi escrito durante 1930. Então aqui a gente já vê uma escrita dele um pouco mais diferente do usual dele. Eu vou falar com vocês mais tarde, porque agora eu vou ler um pouquinho, porém é sexta-feira hoje, dia 14, são mais que umas 5 horas da tarde. E hoje eu ainda tenho que sair, eu vou encontrar com alguns amigos, então eu não vou ficar lendo muito hoje. E só vou ler talvez ele mais no sábado, e aí eu vou falando com vocês sobre essa leitura. Eu espero que vocês gostem e muito obrigada por vocês estarem me acompanhando. Então agora vamos ler juntos. No momento eu tô na página 229 e aí eu parei pra falar uma impressão que eu tô tendo da leitura agora pra vocês, que
As minhas convicções sobre o Luiz da Silva tá sendo abalada nessa leitura que eu tô refazendo, né, nessa revisitação dessa história de angústia do Graciliano Ramos. Antes, da primeira vez que eu tinha lido esse livro pro vestibular, eu tinha muita certeza, e agora eu vou falar um spoiler, então quem não quiser saber o spoiler da história, que tá bem na capa, pule para a minutagem que eu vou deixar agora no vídeo. E quem já leu essa história que não liga pra spoiler, então a gente vai falar agora, tá bom? Eu tinha uma convicção muito grande antes que Luiz da Silva tinha matado Julião Tavares, né? Eu tinha uma certeza convicta de que tinha sim ocorrido um assassinato, porém, prestando atenção agora nessa segunda leitura que eu tô fazendo, né? Porque a primeira vez que eu li foi lá em 2020 pro vestibular, pro meu ano de ingresso, que foi 2021, que eu entrei na USP, e tá até hoje essa leitura na lista da FUVEST. Enfim, naquela época eu tinha uma convicção muito grande de que Julião Tavares tinha sido morto por Luiz da Silva. Porém, prestando mais atenção nas idiosincrasias, digamos assim, nas idiosincrasias, meu Deus, não sai, do Luiz da Silva, eu não tenho mais essa convicção tão forte. Eu tô começando a questionar com essa leitura se realmente houve um crime, se realmente houve um assassinato, se isso não aconteceu dentro da mente angustiada do Luiz da Silva. Porque você vai avançando, e conforme você vai avançando, você vai entendendo que a maneira de pensar do Luiz é uma maneira já angustiada pela vida e pelas mazelas, tudo que ele viveu, e uma pessoa que naturalizou a morte, que naturalizou a violência, porque cresceu dentro desse meio, então para ele é natural. E essa é meio que dicotomia do Luiz da Silva, que é o homem da cidade versus o homem do campo, o moderno versus o antigo. É muita coisa que eu quero falar desse livro. Eu espero conseguir falar no vídeo de resenha, porque eu quero muito fazer uma resenha dessa história, porque essa história é muito incrível, esse livro é muito incrível. Então, agora que muita coisa tá acontecendo, e o que tá acontecendo tá muito mais na mente dele. Por exemplo, às vezes que ele quer xingar alguns personagens, a gente sabe que não está acontecendo de fato na realidade, mas sim na mente do Luiz da Silva. Então, muita coisa que está acontecendo, se encaminhando para ele querer matar o Julião Tavares, e se ele realmente vai fazer isso de fato, eu tô achando que tá muito mais na mente dele do que de fato uma coisa meio que intrínseca no mundo real, sabe? Uma coisa mais das ideias. Eu vou ler, eu acho que mais umas 100 páginas hoje, e depois talvez eu venha falar com vocês. Eu não sei se eu vou falar dessa história, porque no momento também tô lendo outro livro, e aí eu vou falar com vocês sobre esse outro livro. Olá! Além do Graciliano Ramos que eu tô lendo juntamente com uma amiga, então vai ser tipo uma leitura conjunta nossa, Noites Brancas, do Dostoiévski. Eu tô muito empolgada com essa leitura, eu estou adorando cada página. Esse livro foi escrito em 1848, deixa eu até confirmar aqui a data, 1848, e a história vai se passar em São Petersburgo, e vai ser narrado em 4 noites apenas. O nosso protagonista, ele não tem nome, é um protagonista que ele é extremamente melodramático. Toda a história é extremamente melodramática e é apaixonante em si, é muito boa. E eu acho que, assim, eu terminei de ler, porém eu ainda não contei pra minha amiga. Eu vou contar agora que eu acabei de terminar, que eu acabei agora, né, a leitura. Só que assim, eu tô voltando toda hora em algumas páginas. Eu acabei a leitura de Noites Brancas, porém tem um conto no final aqui, que é Polzunkov. Eu acho que é assim que pronuncia. Eu não sei pronunciar russo, gente. Enfim,
Vou ler Polzunkov, que eu ainda não terminei de ler. Eu comecei, mas ainda não concluí a leitura, porque eu toda hora volto em Noites Brancas e eu volto nas partes que me chamaram muita atenção e revejo essas partes. Eu tô sublinhando elas novamente, escrevendo mais algum detalhe que me passou assim despercebido, e nessa meio que releitura eu notei. Então, essa história vai se passar nessas 4 noites e o protagonista vai criar uma amizade com uma pessoa que ele conhece ali na rua. Ele é uma pessoa muito imaginativa, ele até se denomina sonhador. Ele conhece uma moça, Nastienka. Uns nomes tudo muito difícil para mim. Enfim, ele conhece essa moça, Nastienka, e eles começam ali a ter, fazerem confissões um pro outro, começa a criar ali essa amizade em 4 dias. E assim, é uma amizade, é um negócio assim que tem muita entrega um do outro, muitas emoções, e é sempre pontuado como... ambos se entregam às emoções, né? Não é à toa que é um melodrama. Então é uma coisa assim muito grandiosa, uma coisa que sai do peito assim dos personagens e eles se entregam aquele sentimento. Então é aquele amor que é muito impossível, aquele amor que assim não cabe dentro deles, que eles precisam exteriorizar, é aquele sentimento assim que não cabe dentro deles, que eles precisam falar. Pensamentos, coisas do cotidiano. Eu gostei muito dos 2 personagens, eles são personagens muito interessantes, personagens muito interessantes, muito cativantes também. São personagens que chamam muito a atenção, a forma como eles veem e enxergam o mundo, e são personagens solitárias. Então, essa entrega ali para cada sentimento, para cada coisa, cada momento, cada dia, cada noite, né, que eles estão se encontrando, tem essa justificativa também, né, que eles não têm muito contato com outras pessoas, e o contato com outras pessoas não é de fato sentar e conversar. O protagonista que não tem nome, que também é um narrador, então é um narrador em primeira pessoa que a gente vai ter aqui, uma só perspectiva da história. Ele é uma pessoa muito imaginativa, como eu havia falado, né? E ele tem uma coisa que eu me identifiquei muito, que você tá passando na rua e ele começa a se conectar com a cidade, e ele começa a observar as pessoas, os transeuntes, e ele começa a imaginar uma história de cada pessoa, e ele começa ali mergulhar naquele próprio cenário, sabe? Ele tem 26 para 27 anos, então, e ele é uma pessoa muito solitária, nunca teve um contato assim com outras mulheres. Então a Nastienka é a primeira mulher que ele toma coragem para falar, porque ele vê ela numa situação ali na rua meio preocupante, não sabe se ela vai se jogar porque ela tá de bruço ali no rio que ele tá passando, né, na ponte, o jeito que ela tá muito tristonha, então ele acha que pode acontecer alguma coisa. Enfim, gente, eu não vou falar mais desse livro. O que eu vou fazer agora vai ser reler algumas partes dele que me chamaram muita atenção, porque eu acho que eu vou trazer uma resenha completa para cá pro canal desse livro incrível para vocês. E, gente, eu estava com muita vontade de ler Dostoiévski, eu tava com muita vontade de ler Noites Brancas, e pra mim, assim, Noites Brancas explodiu e preencheu, assim, esses dias de leitura. Na verdade, é um livro tão rápido de ser lido, né? É tão gostoso ler ele, que eu comecei ontem à noite e hoje de manhã eu já tinha terminado, praticamente. Enfim, é uma história maravilhosa e eu vou fazer resenha. Se eu demorar demais para postar essa resenha, por favor, comentem aqui, falem aqui, me cobrem essa resenha, por favor. Porque, assim, é um livro que merece ser resenhado, é um livro que merece ser enaltecido. Ele é curtinho, mas é que nem Dostoiévski, eu acho que é muito que nem Kafka. Não na questão narrativa, nas histórias, no estilo de cada autor, eles são extremamente diferentes. Mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, Metamorfose tem 100 páginas. A edição que eu tinha lido, eu acho que era 110 no máximo.
E é um livro que te arrebata, é um livro que te transborda, é um livro que faz você pensar nele durante a semana inteira. Noites Brancas é igualzinho, é um livro que vai te transbordar, te transportar para a história, é um livro que vai te sugar assim, de uma maneira incrível. Enfim, eu vou fazer uma resenha dele, assim como vou fazer também resenha do Angústia. Eu pretendo, assim, trazer essas resenhas o quanto antes. Eu pretendo também falar da melhor maneira possível dessas resenhas, porque são livros, assim, impressionantes, incríveis, maravilhosos, que merecem ser exaltados. A nossa literatura nacional e agora a literatura russa, que eu estou adentrando finalmente. Como eu disse pra vocês, até agora eu só li Depois do Baile, eu acho que é esse conto do Tolstói, que eu li na faculdade, no meu segundo semestre de letras. Eu ainda estou cursando. Se você chegou agora no canal, se você não me conhece, que a gente fala de literatura e vida acadêmica. E eu falo muito sobre o meu curso de letras lá na USP. E aqui a gente fala muito sobre ele, vários detalhes, então aproveitem, tem bastante vídeo no canal sobre literatura brasileira. Minha grande paixão, é minha fonte de estudos, é o que me prende assim também. Então, pra mim, tá revisitando Angústia, como eu falei no começo do vídeo pra vocês, tá sendo muito incrível e tá assim, me transbordando de uma forma maravilhosa, porque assim, eu não lembrava de certos pontos da história, e o final da história eu não... Da metade do livro pro final eu já não lembrava direito como é que se passou as coisas, então pra mim tá sendo novamente uma surpresa, porque como eu falei, eu tinha lido pro vestibular em 2021, então faz tempo, tava num estresse horrível, então as coisas, a impressão da história que eu tive foi totalmente diferente do que agora, que ela tá sendo muito mais capciosa, ela tá me pegando muito mais e ela tá fazendo com que eu pense muito, muito, muito mais nela. Bom, gente, o vídeo vai chegando ao fim agora. Eu não vou mais falar sobre Angústia do Graciliano Ramos nesse momento, porque vai ter um vídeo, resenha, que eu vou falar muito e muito sobre essa história, que Graciliano é um dos meus autores favoritos, um autor que eu admiro demais. A escrita dele, como ele constrói as suas personagens, o mundo, e como constrói as suas histórias, eu acho impressionante e talvez imprescindível. Ele é um autor gigantesco da nossa literatura nacional e que a gente deve sim ler. Eu me arrisco a dizer, me atrevo a dizer que tem alguns livros e autores que a gente deve ler, e Graciliano Ramos é um deles, que pelo menos um dos seus livros a gente tem que passar a lê-los e dar essa chance, pelo menos para um deles. Eu sou apaixonada, então eu vou lendo tudo do Graciliano Ramos. Enfim, o vídeo vai chegando ao fim agora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha incentivado vocês a lerem Graciliano Ramos, ou também ler Dostoiévski, Noites Brancas, porque é um livro incrível. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Não esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a gente fala sobre literatura, fala sobre vida acadêmica, a gente faz aqui resenhas, a gente fala muito sobre a literatura e as suas ligações sociais, psicológicas, e, claro, as nossas impressões quanto aos livros, porque a gente compartilha também na aba de comentários, a gente compartilha muito também, uma troca muito gostosa de comentários que a gente pode ir fazendo ao longo desses vídeos que eu vou postando. Então, se preparem que os próximos vídeos serão as resenhas desses livros. Eu espero que vocês gostem. Muito, muito obrigada por terem assistido até aqui. Muito obrigada por terem acompanhado todo esse vídeo, que foi longo, e acompanhado minhas impressões de leitura. Um beijo e até o próximo vídeo.